Vamos ler a palavra do Senhor? Marcos 16, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Responda comigo assim: não creram. E depois manifestou-se outra vez a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda esses creram. Repita comigo: mas nem ainda esses creram. Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Versículo 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo, mas quem não crer já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, irmãos? Eu tenho um tema para essa mensagem, e o tema da mensagem de hoje é: o que atrai os milagres de Deus perto de nós? Então, hoje nós vamos aprender nessa noite, esse culto de família, e isso é para a família. Pastor, o que faz com que os milagres de Deus me acompanhem? Porque não é eu buscar os milagres, não é eu clamar pelos milagres. A palavra do Senhor está dizendo que os sinais seguirão aos que crerem. Então eu não preciso buscar, Ele vai me seguir, é Ele que vai me seguir. Agora, pastor, por que o milagre não me alcançou? E é isso que nós vamos aprender nessa noite. É o que o Senhor vai nos dar a direção para que nós possamos de fato viver de milagre. O povo de Deus precisa viver de milagre. Nós vivemos milagres sobre a minha e a tua vida, porque nosso Deus é um Deus de milagre. Amém, irmãos? Pois bem, a palavra do Senhor vai nos narrar e nos ensinar que Jesus, Ele levanta os seus 12 arautos para capacitá-los, instruí-los, mostrar para eles que de fato Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, era aquele que veio em poder e grande glória, se manifestando no meio do povo. Enquanto muitos buscavam, uma religião, enquanto muitos buscavam algo superficial, Jesus veio contramão a um sistema, e Ele veio se manifestando primeiramente, na humildade, sem se aparecer, no anonimato e bem escondido. Mas chega um dado momento que Jesus, Ele vai fazer com que a sua popularidade cresça, e para que essa popularidade cresça, nessa época não existia o WhatsApp, não existia o Instagram, não existia as redes sociais. Já visto que se tivesse uma rede social naquela época, Jesus ia ter muitos likes, não ia não? Jesus ia ser bastante requisitado, mas naquela época não tinha. E Jesus começa a se manifestar através dos sinais, os milagres, os seus feitos, a realização do poder de Deus sobre a tua vida.
e já visto que hoje a igreja, ela precisa se manifestar também em milagre. Nós não podemos entrar nesse lugar e viver num lugar como esse, ou em comunhão, ou buscar a presença de Deus, se não há milagres em nossa vida. Nós precisamos ser agentes de testemunho. Nós não podemos de maneira nenhuma viver de testemunho de terceiro. Eu tenho um testemunho para poder contar de uma pessoa que eu conheço, que aconteceu assim na vida dela. Ei, Deus, Ele quer fazer com que você seja um agente de milagres. O Senhor quer se manifestar com grande poder e glória sobre a nossa vida, e não é diferente. Mas para quê, pastor? É para minha popularidade? É para que eu possa ser visto? Não, é para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, para que outros possam olhar para você e de fato entender que Deus continua sendo o mesmo, Ele continua operando milagre, Ele continua fazendo maravilha, Ele continua tentando buscar morar em nós, para que para que nós sejamos agentes de milagres. Aliás, mais do que isso, e provo através das Escrituras, que a palavra de Deus nos diz que existe uma expectação. Eu falo muito isso. Não é porque eu não tenho outra coisa para falar, é porque isso é a realidade. Porque a boca fala o que o meu coração está cheio, e eu quero viver isso na minha vida. Eu quero viver de milagres. A palavra do Senhor diz que existe uma expectação, existe uma expectativa no mundo. Do que, pastor? Da manifestação da igreja. O mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus, dos filhos da luz, porque na ausência da luz, as trevas imperam. Já chegou o tempo e já é a hora que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, aonde nós vamos ocupar espaço. O que o senhor está falando, pastor? Eu estou dizendo que nós vamos ocupar espaço sim na faculdade, nós vamos ocupar espaço sim na política, nós vamos ocupar em todos os lugares, porque na ausência da luz, as trevas imperam. Chegou o tempo de nós ficarmos trancafiados e queremos só para nós, de nos alimentarmos só para nós, de vermos milagres talvez só para nós. Não, é momento de nós trazermos esse poder que o Senhor nos outorgou e nos deu e nos entregou, porque não foi o pastor Júnior que está dizendo, é Jesus que falou. Ele deliberou sobre nós, Ele entregou para a igreja a manifestação, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei qual é o desejo do seu coração para esse ano ainda, ou para o ano que vem. Pense tudo, projete, queira tudo, mas não se esqueça que se hoje é o dia do Pai e eu quero obedecer ao meu Pai, e a maior alegria do meu Pai é ser um agente dele nessa terra, é ver o brilho da glória dele em mim, é que pessoas possam ser abençoadas, que pessoas possam ser curadas, que pessoas possam ser transformadas, e olhar para mim e dizer, olha, mas aí vem em mim, eu falo, não é eu, é Ele, o poder é dele, a glória é dele, é para Ele. Irmão, não tem prazer maior. Eu não sei se você já foi um agente de Deus, eu não sei se você já provou disso que eu estou dizendo. Eu me faz lembrar, Paulo, trabalhando na Flextronics, fazendo celular, na madrugada inteira, uma moça do meu lado na linha de produção disse para mim, nossa, meu sonho é ser mãe. Quantos anos tentando ser mãe, sabe? Já gastei tanto dinheiro, eu e meu marido, mas são situações como essa que vai começar a vir sobre a tua vida, e você não pode estar desfocado, você não pode perder a oportunidade, porque uma palavra que você dá, Deus vai, honra e faz um milagre.
Ô pastor, é só o senhor que o senhor usa? Não, ele quer usar você em milagres, ele quer usar você para abrir a tua boca e profetizar e as coisas acontecer aonde você estiver. E me faz lembrar, Elias, na linha de produção, trabalhando, e me vem, e o Senhor ministrou no meu coração: eu não sou um Deus de milagre? Tenho coragem de dizer que você é meu servo? Tem coragem de falar para ela sobre Ana? Fala para ela. Comecei a ministrar na linha de produção, ela trabalhando, eu falando para ela sobre Ana. Ana desejava um filho, chorava, orava, clamava, mas o Deus de Israel escutou o clamor de Ana e deu um filho para Ana. E sendo ministrado pelo Espírito Santo, eu falei para ela, sem atrapalhar a produção, senão nós vamos ser mandados embora. E negligência, né? Vai ficar pregando dentro do serviço. Falei para ela, ó, bota a mão no seu, bota a mão na sua barriga aí. Eu quero orar por você. E ela com fé, acreditando também, eu com fé, e ela também, não tem como não dar certo, né, Paulo? Ela colocou a mão e eu disse: ventre, útero, escuta a minha voz. Ei, irmão, só para quem tem fé. Eu disse: você será gerador de filhos, e toda a esterilidade sai agora, em nome de Jesus, porque eu creio, porque o Senhor é poderoso. E falei para ela, amém. Eu olhei para ela e falei para ela: você será mãe de filhos. Ela, eu creio, e eu também. Passou-se 3 meses, estou lá na sessão, Guilherme, passei o cartão. Tem alguém que já trabalhou aqui lá na Flextronics? Aline? Mundaréu de gente, né, Aline? Aquele corredor forrado, né? Ali. Eu entrando, irmão, pensa, pastor, né, casado, essa mulher me vem correndo no corredor, gruda no meu pescoço e disse: tô grávida. Eu, meu Deus, o que vão pensar de mim? E se falarem para Fabiana, não é meu não. Ela grudou no meu pescoço, que ela não soltava, irmão. Começou a chorar, uma graça invadiu ela. O pessoal passando, olhando do lado, e eu falei: amém, irmã, glória a Deus. Ela não mora no Brasil mais, senão eu traria ela para cá. Ela tem 2 filhos, irmão. Vamos aplaudir a Jesus? Agora vem comigo. Essa graça me acompanha. Se tem alguém que quer ser mãe, procura eu que eu vou orar por você. A Luzia, fiz uma oração para a Luzia. O desejo da Luzia era essa mãe. Lembra, pastor Gilmar? Lembra? Ela conseguiu. E eu não saio daqui, cara, sem orar para você hoje. Você será mãe de filhos. Você e o Fernando serão pais. Agora vem comigo. Quando nós somos alimentados, como nós somos canal de bênção, irmão, não tem coisa melhor do que isso. Se você entendesse o quanto é bom nós sermos usados por Deus, só que necessita de ousadia. Para ser usado, precisa ser ousado, precisa acreditar, precisa ter fé, precisa romper em fé. E o texto está nos ensinando que Jesus já havia ensinado eles, tentado mostrar para eles, deliberado para eles, ortogado na vida deles, que eles tinham o poder. Quantas vezes nós observamos na Bíblia Jesus chamando a atenção deles: até quando? Até quando eu estarei com vocês? Quantas vezes se manifestava alguém com uma situação difícil e eles não conseguiram resolver? Por quê, pastor?
Porque andar com Jesus não é se preocupar se a minha conta bancária está vazia ou se está cheia. Andar com Jesus não é se preocupar com a minha necessidade. Andar com Jesus é você andar contramão ao sistema. O sistema faz você trabalhar para você sobreviver, e isso é muito bom. Mas andar com Cristo é Ele dizer: eu sou Abba, eu sou Pai, eu te sustento, eu estou contigo, e você vai viver de milagres. Eu não digo que você não tem que sonhar, trabalhar, construir, fazer, tudo isso é muito bom, mas mais do que isso, melhor do que isso, viver melhor do que isso, é viver para Cristo, é viver a vontade de Cristo, é mergulhar nesse manto, nesse oceano, e viver a mão de Cristo te conduzindo, aleluia. Porque eu decidi viver assim. Eu vivo de milagres. Eu não vivo o que eu acho, eu vivo de milagres. Porque Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou. E Jesus orientou eles, dizendo para eles. E agora, Jesus já tinha sido crucificado, morto, sepultado. E agora Jesus começa a se manifestar para algumas pessoas. A primeira pessoa que Jesus se manifesta é para Maria Madalena. E agora pergunta para mim: por quê, pastor? Por que não para o líder? Por que para uma mulher que ele expulsou 7 demônios? Por quê? Porque logo pela manhã ela não estava na casa dela, ela estava no túmulo de Jesus. O que ela foi fazer lá? Quando eu falo de ousadia, quando eu falo de dar um passo a mais, quando eu falo de fazer o que ninguém faz, aliás, faço uma pergunta nessa noite: quer que Deus faça para você o que Ele nunca fez para ninguém? Está disposto em fazer para Ele aquilo que nunca ninguém fez? Pastor, você está dizendo que é uma moeda de troca? Irmão, vamos ser sinceros, aquele que busca mais vai receber mais, aquele que se interessa mais vai receber mais. Aquele que tem um desejo de fato para as coisas de Deus, sempre o Senhor vai deliberar mais. E às vezes nós queremos tanto de Deus, mas não entregamos nada para Deus. Entregamos um culto, irmão, entenda, você vir no culto não quer dizer que você está dando tudo para Ele. Pastor Gilmar sempre prega, o Paulo também sempre falou aqui: irmão, intimidade com Deus não se consiste em 4 paredes. Me faz lembrar de uns homens que queriam tanto a glória de Deus, que eles começavam a esmurrar as paredes. Quem conhece os heróis da fé sabe o que eu estou falando. John Wesley, Spurgeon, olha lá o João lá, sorrindo para mim, porque gosta, né? Quantos já ouviram sobre aquela, ou tem em casa, daquela aveia Quaker? Sabe aquela aveia Quaker? Quantos conhecem a aveia Quaker? Quase todo mundo, né? Acho que os jovens não conhecem. Jovens, conhecem a aveia Quaker? Só o Ricardo. Mais ninguém. Você já viu a capa da aveia Quaker? Já viu a capa? Que tem um homem com chapelão? Aqueles eram chamados os tremedores, os Quaker. Estuda sobre isso que você vai ver. Eles estavam em uma determinada região, que eles começaram a se manifestar em buscar a Deus. Mas o buscar a Deus, Paulo, não tinha horário, não tinha cronograma, não tinha uma liturgia. Eles só entraram e falaram: nós só vamos sair daqui quando nós percebemos se o Senhor vai se manifestar no nosso meio, senão a gente não vai embora, tá bom? Tá bom. E eles começaram a esmurrar a parede. Nós queremos, eu quero a sua presença, derrama a sua presença, nós não vamos sair daqui. E eles esmurravam a parede. Parece loucura, trazendo para os nossos dias. Para que isso? Para que tanta loucura? Para que tanto barulho? Porque a igreja nasceu no barulho, filho. A igreja, ela busca isso, é com o coração. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Sabe a origem da palavra clamor? Grito.
Eu quero, eu desejo, eu anseio. Clama a mim. E eles clamaram. E eles eram chamados de tremedores, os quakers. Sabe por quê? Aonde eles estavam, a glória de Deus se manifestava, ao ponto das estruturas do ambiente começar a balançar, e todos olhavam e falavam: olha aí, olha os tremedores. Colocaram um apelido deles como tremedores. Eu estou nessa vibe, irmão. É o que eu quero. Se vai faltar comida ou se não vai, se eu vou perder a vida ou se eu não vou, eu só quero a tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Aleluia. E eles estavam caminhando com Cristo, mas o que entristecia o coração de Cristo era justamente essa falta, sabe? Essa falta de intimidade, essa falta de experiência, essa falta de manifestação de poder. Eles se reuniam, sim, eles adoravam, sim, eles cultuavam, sim, mas quando chegava a hora da manifestação de poder, quando chegava a hora do milagre, eles eram fracos, raquíticos, anêmicos, porque Jesus disse para eles. Se nós olharmos aqui no versículo de número 11, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: e ouvindo eles que Jesus vivia o que tinha sido visto por ela, não creram. E ele havia falado que ele ressuscitaria no terceiro dia. É a geração do século 21. Eu escuto a palavra, eu escuto a palavra, eu escuto a palavra. Jesus está falando, Jesus está falando, Jesus está nos orientando, Jesus está querendo levar a gente para um caminho, Jesus está querendo abrir as portas, Jesus quer se revelar para nós, mas parece que a palavra entra aqui e sai aqui. Sabe quando a palavra vai fazer efeito na minha e na sua vida? É como Davi nos ensinou: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não é ouvir somente, é buscar essa palavra, colocar no nosso coração, irmão, e deixar aquilo remoendo dentro de nós, e deixando o Espírito Santo nos moldar, nos ensinar. É a falta de sujeição, é a falta de submissão. Se submeta a Deus, se submeta à palavra de Deus. Quer viver de milagres? Quer viver de milagres? Quer viver algo diferente na tua vida? Quer viver sobre algo extraordinário que Deus pode fazer na tua história? Você precisa se submeter à palavra de Deus. E eles não conseguiam alcançar esse ápice. E aí Jesus vai falar para ele novamente, para eles, no versículo de número 13: e indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Qual é o tema, pastor? O que atrai os milagres para perto de nós? E começo nessa noite. O primeiro agente com que os milagres de Deus nos acompanhem, porque o que Jesus disse não é que eu vou buscar, é que isso vai nos seguir, isso vai nos acompanhar, nós teremos isso nas nossas vidas. E aí, o primeiro item que nós aprendemos essa noite, que os sinais seguirão a quem crê, que o Senhor é um Deus pessoal. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Você não pode jamais agradar a Deus se não crê que Ele se relaciona diretamente com você. Pastor, eu quero ser um agente de milagre. Qual é o tamanho do seu Deus?
Pastor, meu Deus é grande. Ele só é grande quando o poder dele se manifesta na sua vida. Porque se ele é grande, se nós buscamos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus de milagre, esses sinais precisam a partir de hoje seguir sua vida. Não tem como. Não dá para andar com Deus, Paulo, e não ser, sabe, tomado por essa graça e por milagre na nossa vida. Pastora Cíndia, pastor Gilmar, Deise, Diego, é impossível. É impossível. Alguém desejava, andava com Deus, caminhava com Deus, e uma palavra dele, uma ordem que ele dá no mundo espiritual, acontece na hora. Por quê? Porque ele sabe em quem ele tem caminhado, em quem ele tem buscado. Elias, lembra de Elias? O Deus a qual eu sirvo, cuja onde a minha face está, é o Deus em quem eu acredito. E ele fala para os 450 profetas de Baal e para Acabe, porque no reinado, Davi, Salomão, Jeroboão, Davi e Salomão agradou os olhos de Deus, ainda que no final Salomão deu uma escorregada, mas eu acredito que alcançou a graça. Agora, Jeroboão, filho de Salomão, fez o que era horrível aos olhos do Senhor, e fazendo algo que é horrível aos olhos do Senhor, eles buscaram outros deuses, Baal. E Baal tinha a cultura religiosa da prosperidade. Eles plantavam e colhiam. Eles oravam a Baal e Baal respondia. Era o Deus da fertilidade. Tudo que buscava para Baal, Baal realizava, fazia, buscava. Então a terra era fértil. Não, tá certo, vamos buscar Baal mesmo, está prosperando. Não, vamos buscar Baal mesmo, as coisas estão acontecendo. Nem tudo que está acontecendo é de Deus. Talvez é o diabo e você acha que é Deus. Pastor, como saber? Tudo aquilo que tira você fora da presença de Deus, sai fora que não é de Deus. Tudo aquilo que rouba a nossa adoração, sai fora. Pastor, mas a proposta é boa. Cuidado com a proposta, vai tirar você fora do propósito. Mas Deus sempre vai levantar os talmidim. Eu gosto dessa palavra, Paulo, os talmidim. Deus sempre vai levantar os talmidim. E aí, no meio dessa bagunça, sabe, no meio dessa falta de reverência, no meio da falta de adoração ao Deus de Israel, de Jacó, de Abraão, Deus vai levantar alguém, e levanta Elias. Elias vai, cheio da graça e da presença, manifestando e acreditando no Deus ao qual ele servia. Ele vai confrontar Acabe, porque Acabe já havia se corrompido. Lembrando que Acabe era rei de Israel, casou com uma mulher perversa, prostituta, e ele era levado pela mulher. O que a mulher falava, ele abaixava a crista. O que a mulher determinava, era ela que mandava. Aí Deus, tá bom, Jezebel, grava esse nome. Sabe o que acontece, irmão? Deus fala, não vai permanecer desse jeito não. Se esse frouxo não tem liderança, pode deixar que eu vou levantar um no meio para colocar a casa em ordem. Elias se levanta e diz, seguinte, vocês estão com prosperidade aí, não está? Vocês estão prosperando, não estão? Está tudo muito bom para vocês, não estão? Então tá bom. Segundo a minha palavra, não vai chover, e nem orvalho vai cair na terra mais. Quanto tempo ficou, pastor? 3 anos e 6 meses sem chover e sem orvalho, e a terra não produziu mais. Se o profeta falou, Deus estava olhando e disse, cabra macho. Deus está querendo homens e mulheres desse jeito também.
Deus deseja homens e mulheres corajosas, e eu não estou dizendo só da classe masculina não. Quem manda aqui sou eu. Você manda nada, filho, você não manda nada, bota na sua cabeça, você não manda nada. Quem manda é Jesus de Nazaré, Ele reina sobre nós. Ele vai entrar com providência, e segundo a palavra não chove. Pastor, se não chove, não produz, se não chove, não tem alimento, então a prosperidade vai acabar? Vai acabar, beleza, acabou. Deus fala para ele: ô Elias, vai acabar lá, mas de você eu cuido, porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Pode profetizar que Ele é fiel para cumprir a promessa, não tenha medo não. Pastor, mas o que vão pensar? Pastor, mas e se não acontecer? Você não tem que falar assim, você tem que ir lá e abrir a boca, porque Deus é fiel para cumprir. Ele cuida, você profetiza e Ele faz. Ele é fiel, e diz a palavra do Senhor, irmão. Depois você dá uma pesquisada na tua casa, olhe para mim. Pastor, está pregando isso aí mesmo? Depois, marca, depois você fala, mas eu quero que você olhe para mim, você precisa aprender. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: ai meu Deus, agora acaba a produção, Deus usa Elias, e quem vai sustentar Elias? Um corvo. Nem que Ele manda um corvo, mas deixar você perecer e passar vergonha, não vai. Ele manda um corvo, Diácono Antônio, com carne e pão, de dia e de noite, é na medida. Eu vou sustentar você, não é café da tarde não, você vai almoçar carne e pão, e bebe água do Querite. Depois de noite eu vou voltar, o corvo vai voltar e vai te alimentar de novo. Você vai comer carne, vai comer pão e vai beber água, e de repente a água do Querite acaba também. E parece que não vai descendo o nível. Quer ver o milagre? Vem comigo. Pastor, mas peraí, agora acabou a água do Querite, o corvo não vai trazer mais. Não, agora ele vai piorar a situação, porque enquanto estava sustentado pelo corvo, enquanto mandava o pão e a carne, não, estava beleza. Agora Deus vai falar para ele assim: Paulo, ó, agora é o seguinte, você vai lá em Sarepta, vai na casa de uma viúva, que a viúva vai te sustentar. Eita, quem? Uma viúva. Ele só obedece à voz de Deus. Quantos são improváveis aqui? As coisas de Deus é improvável, amém? Deus faz aquilo que Ele quer na hora que Ele quer, amém? Ele usa as coisas que Ele quiser, amém? Ele usou a viúva, e da viúva, meu Deus, entrei aqui, oh, meu Jesus amado, vamos embora, irmão, da viúva, isso não está aqui é que entrou, então vamos embora. Agora, da viúva, Elias chega e fala: viu, tem alguma coisa aí? Eu preciso comer. Ela falou: oh meu senhor, você não sabe que eu só tenho um bocado de farinha e tenho só um tantinho de azeite na botija. Vou fazer um pão para mim e para o meu filho, e daí nós vamos morrer. Por quê? Secou tudo, não tinha provisão mais, não tinha mais nada. Você entende o mover de Deus para a manifestação do milagre? Você está entendendo? Que para Deus te usar, não é que Ele vai fazer algo extraordinário na abastança, para você ver o milagre acontecer de uma maneira tremenda, porque toda manifestação de Deus, lembra de Eliseu também? O companheiro do profeta, o que você está vendo? Eu vejo, né? Ou melhor, Elias, o que você vê? Eu não vejo nada. Volta lá de novo. O que você vê? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Para a manifestação de Deus do milagre, Ele não vai te mostrar algo que vai encher os seus olhos. Deus, Ele só vai mostrar para você aquilo que você tem a capacidade de ver, e o que você vê, você não pode duvidar, você tem que acreditar. Se você não precisa de um sinal grande, você só precisa ouvir essa palavra, porque Ele é um Deus de milagre, e Ele vai fazer um milagre na tua vida. E aí, o que acontece? O profeta fala para ela: tá bom, só que primeiro você vai fazer esse pão, não é para você não, faz para mim primeiro.
Faz para mim primeiro, um pãozinho, um bolinho, e depois você vai dar um pouquinho para você e para o seu filho. Tá bom. A mulher vai lá, obedece, o profeta come, e a palavra do Senhor diz que o profeta profetiza na vida dela e diz: ó, enquanto não houver chuva, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite na sua botija. Eu não sei como é que era, eu não sei como é que foi, eu só sei que não era um monte de saco de farinha, uns litros de azeite, tudo lotado, não. Eu acredito que quando ela tirava a medida do dia, no outro dia estava lá a mesma medida. A mesma medida. Deus quer nos levar para esse nível. Deus, Ele é Abba, Ele é Pai, Ele quer cuidar de você. Só que por nós colocarmos na nossa mente que Deus é grande, às vezes nós achamos que Ele já vai derramar sobre as nossas vidas coisa muito grande. Você nem está preparado para isso, nem eu. Você já tendo um sinal hoje já, né? Tá feliz aí, né? Tá feliz, né? Já recebeu um sinalzinho, né? Ser fiel no pouco. Acredita no pouquinho. Pouquinho. Uma graminha. Sustentou hoje? Tá bom, amém, Senhor. No pouquinho. Quando Ele resolver fazer, Ele vai levantar o profeta também. Sabe por quê? Antes de Deus fazer qualquer coisa na terra, Ele vai levantar alguém. Ele vai levantar um profeta. E agora, diz a palavra do Senhor que Ele volta. E agora chegou a hora do milagre. Mas não é do milagre pequeno, do milagre grande. Para que aqueles que acreditam possam se deleitar que Deus, Ele é fiel para cumprir a promessa. Se Ele trancou a janela do céu, Ele pode abrir e escancarar as comportas do céu. E agora o profeta vai voltar lá, Elias vai voltar lá e vai falar: ô Acabe, faz o seguinte, prepara um altar aí ao Deus de vocês aí, de Baal. Vocês não estão falando que o Deus de vocês é o Deus da prosperidade? Vocês não estão dizendo que o Deus de vocês faz milagre? Então vamos lá. Então é o Deus de vocês e o meu Deus. Prepara um altar. O Deus que responder com fogo é o Deus poderoso, é o Deus forte. Então vai lá. Prepararam um ritual, e aí começou uma briga entre eles. Quem vai ser o primeiro? Quem vai começar o ritual? Ah não, Elias fala para eles: ó, faz vocês mesmo, porque vocês estão necessitando, né? Vai lá, faz vocês primeiro. E começaram a adorar o Deus Baal. E o ritual do Deus Baal era eles ferirem os seus corpos. Começaram a se cortar. Vai. E aí Eliseu era tão, era tão terrível, que Eliseu olhou e falou: viu? Grita um pouquinho mais alto, talvez o Deus de vocês não estão ouvindo. Clama mais alto. Elias era terrível. Grita mais alto, vai, clama mais alto ao Deus de vocês. Enquanto eles cansaram, Elias falou: acabou. Fala o seguinte: para o altar de vocês ser diferente do meu, traz água lá no cântaro, enche o altar de água, molha tudo o altar. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias, antes dele abrir a boca assim, para poder profetizar e falar, o Senhor derramou fogo, queimou o altar, secou todo o rego de água, e o nome do Senhor foi glorificado. Agora o povo de Israel que estava com Acabe, agora se levanta dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é único, só o Senhor é poderoso. E aí, irmão, sabe o que acontece? Uma guerra. Aí o povo de Israel se levanta, Elias na frente, e os profetas de Baal são mortos e são envergonhados. Por que o senhor está falando isso, pastor? Volta no texto. Deus está à procura de pessoas corajosas. Deus está à procura de pessoas que tenham coragem e conheçam quem Ele é. Pastor,
o que vai atrair o milagre na minha vida? É você crer que o Senhor, Ele quer tratar algo pessoal com você, Ele quer se manifestar na tua vida, não é na vida do irmão não, é na tua, você vê o milagre acontecendo, não é na vida dos outros não, é acontecendo na tua vida, é você mostrar para os seus filhos que estão ao teu lado, que existe um Deus de Israel, o Deus da minha mãe, antigamente era Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, agora Ele quer também se manifestar, é o Deus do pastor Júnior, é o Deus do Paulo, é o Deus do pastor Gilmar, é o Deus dos irmãos, é o Deus que continua fazendo milagre, Ele continua sendo o mesmo. Outra coisa que nós aprendemos para que essa graça de Deus alcance a minha e a tua vida: os sinais seguirão a quem crê que o pecado nos afasta de Deus. Como é que Deus vai se manifestar em poder na minha vida se o pecado ainda me atrai? Como é que o milagre vai se manifestar na minha história se aquilo que me separa de Deus, eu continuo alimentando ele? Quer milagre? Manda o pecado embora hoje. Pecado, nós pecamos, falhamos, erramos, mas se conformar com ele e aceitar ele como um bichinho de estimação, não. Quer milagre? Abandona o pecado. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus, e que as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. Isaías 59:2. Pastor, eu quero Deus bem pertinho de mim, bem junto de mim, eu quero Deus realizando as obras dele na minha vida, e a palavra fala que o que nos separa de Deus é o pecado. Deus quer fazer, mas ele fica assim, ó. Quantos estão comigo aí? Diga amém. Outra coisa que nós aprendemos: os sinais seguirão quem crê no amor de Deus. Entenda uma coisa: para que o amor te alcance, para que o milagre te alcance, você precisa entender que você é amado. Ele te ama, Ele te quer. Deus nos amou ao tal ponto de dar o seu único filho para morrer por nós na cruz. João 3,16. Que amor é esse? Que amor é esse? Se acha que ele não está interessado em mudar a tua vida, sendo que ele entregou o seu próprio filho por amor a nós? Se acha que ele não é o maior interessado em mudar a nossa história, mudar o rumo da nossa história? Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, nós não merecíamos, mesmo assim ele nos amou. Os sinais seguirão a quem crê. Jesus Cristo é o único caminho para a reconciliação da minha vida para com Ele. Sem Jesus não tem milagres. Mas e se eu buscar só em Deus? Não tem milagre. Não, mas eu só amo Deus. Não tem milagre. Existem religiões que tira Jesus da cena e põe Deus. Eu não vou falar qual é não. É uma igreja que você passa na frente dela, ela tem um negócio bem fininho assim, isso é uma arquitetura, que tem um negocinho bem, um pontiagudo lá. Reconhece Jesus como um profeta qualquer. Não, sim, ele foi um profeta. Sim. Ele é um, Não, acreditamos. Mas vai falar que é filho de Deus, vai falar para eles que não tem como nós chegarmos a Deus senão através de Cristo. Sem Jesus não tem milagre. Foi-lhe dado todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus. Toda a autoridade no céu e na terra, sobre todos os principados, todas as potestades. O nome de Jesus faz que nós vivamos em poder e glória.
Qual é o final do texto, pastor? Ele diz o seguinte: e os sinais seguirão aos que crerem, em meu nome. Pegou a senha? O pessoal usa muito chave, né? Pegou a chave? Pegou a chave? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão os enfermos. O nome de Jesus tem poder. E nessa noite eu convido você a se colocar de pé, porque começamos a exercer poder nesta noite. Você acredita que nessa noite pode ser deliberado o poder sobre a tua vida? Já está deliberado sobre a palavra. Agora é noite de você tomar posse daquilo que te pertence. Pertence a você, pertence à sua casa, pertence à sua família, pertence aos seus filhos, pertence à sua geração vindoura. Aleluia.